Pode ser renovados. Glórias a Deus. Como é bom, né, irmãos? Entrarmos na presença do Senhor, louvando e adorando ao nome do Senhor, vendo a nossa juventude, glorificando ao nome do Senhor em espírito e em verdade, né? Porque quando o Espírito ele usa, a gente vê, irmãos, a gente reconhece o Espírito através da vida, né, da nossa juventude, né, onde jovens conseguem emocionar-se, né, ouvindo a voz do Espírito Santo quebrantando corações, e isso é muito bonito, né? E o Senhor, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Senhor pode ouvir, você pode ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, né? Então nós ainda vamos ter mais uma oportunidade através da ministração da palavra. Gostaria de deixar o texto aos irmãos que está em Mateus 7, um dos últimos ensinamentos do Senhor, né, sobre o Sermão da Montanha, a partir do verso 12, irmãos. A partir do verso 12, ele traz algumas reflexões para nós. Né? No versículo 12, tá? Mateus 7, a partir do versículo 12, ele nos fala sobre tratamento. Como nós estamos tratando as pessoas, como nós estamos sendo tratados. Será que estamos tratando as pessoas do jeito que gostaríamos? Será que estamos sendo tratados do jeito que gostaríamos de ser? Estamos tratando as pessoas do jeito que elas mereciam ou gostariam de ser tratadas? O segundo tópico que ele nos fala no versículo 13 e 14 é a importância de escolher o caminho estreito para a vida eterna com Cristo. Irmãos, a vida eterna ela existe para o bem ou para o mal, para a porta larga ou para a porta estreita. E isso cabe a cada um de nós escolher qual porta nós queremos entrar. Hoje está cheio de igrejas com portas abertas, portas largas, né? Mas aí nós vamos entender um pouco mais sobre isso lá na frente. O outro tópico, o terceiro, ele fala sobre a verdadeira obediência a Cristo, né? Contra aqueles que usam o nome do Senhor. Né, os falsos profetas, que o mundo está cheio cada dia mais e mais. E no versículos 24 e 27 ele fala sobre a fé em Cristo, que precisa ser praticada, não apenas ouvida, irmãos, mas praticada. Ele fala sobre a parábola da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, demonstrando que a obediência à palavra de Deus é o alicerce da nossa vida. A minha amada filha deu testemunho dela aqui e ela falou por quê? Porque ela está alicerçada no Senhor. Ela conseguiu passar por essa adversidade alicerçada no Senhor, mas passou pela tempestade. Nós teremos aflições, tivemos aflições, podemos estar em meio à aflição agora, passaremos por aflições, mas precisamos estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Ele é que nos sustenta em meio à tempestade. Não é Jesus Cristo só em momentos de bonança, de graça, de bênçãos, e depois esquecemos. É Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância. E aí o outro versículo que nos fala sobre a autoridade e o conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, o ensinamento de Jesus Cristo, ele levou as pessoas à admiração. Elas não conheciam ele como filho de Deus. Conheciam ele como um pregador. As pessoas às vezes estavam ouvindo ele pela primeira vez. Mas até os mestres da lei ali não conseguiram confrontar o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque era imenso o conhecimento de Jesus. E esse conhecimento de Jesus, ele deu a cada homem, a cada mulher que está testificada aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. A gente não precisa ir atrás de ser humano dizendo que ele fez isso ou aquilo. Não. Se não estiver nas Sagradas Escrituras, não procede de Deus. Até um anjo se descer, irmãos, e falar coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, não é da parte de Deus. E ele nos dá todos os alicerces e conhecimentos para aprendermos e compreendermos o que ele quer falar a cada um de nós. Então a regra de ouro que começa nesse capítulo aqui, no capítulo 7, no verso 12, diz assim, ó. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, como você quer ser tratado? Quando você vai a um shopping, a um mercado, você vai a uma loja, de que maneira você quer ser tratado? Bem, claro. Você não quer, muita gente às vezes não quer ser bajulado, porque às vezes você entra numa loja, vem um vendedor já te agarrando, te abraçando, às vezes você só está de passagem e eles querem te puxar para dentro da loja. Né? Faz parte do trabalho dele. Mas às vezes você vai lá, você quer alguém para te atender, alguém para, me dá uma orientação aqui, você não acha ninguém.
Por quê? Porque você não está sendo bem tratado. Mas isso é o do ser humano, independente dele estar ou não na igreja, dele ser cristão, dele ser católico ou ateu, independente da denominação religiosa que ele segue, status social, todos nós queremos ser bem tratados. Todos nós queremos ser tratados com dignidade, com respeito, mas também precisamos. É uma via de mão dupla, tratar as pessoas bem. E em toda e qualquer circunstância, será que estamos fazendo isso? Principalmente segundo os princípios de Deus, né? Que é tratar todo mundo bem, com amor, com cordialidade. Então nós precisamos entender isso. Porque a Bíblia, ela diz que devemos tratar as pessoas com amor, com respeito, né? Com compaixão. A Escritura, ela nos lembra que todos nós somos criaturas de Deus, nos tornamos filhos de Deus e somos a imagem e semelhança do Criador. Então precisamos honrar aquilo que Deus fez de cada um de nós. Ele não fez a gente diferente. Ele fez a imagem e semelhança do Senhor. Então isso para nós é muito mais do que um mérito. É muito mais do que nós merecemos. Olha a honra que Ele deu a cada um de nós. Mas também para quê? Para que a gente trate as pessoas com dignidade, com respeito, com semelhantes ali, com carinho. Em Mateus 22, versículo 39 diz, Jesus nos diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. Ou seja, isso significa que devemos tratar as pessoas da maneira que gostaríamos, sim. Mas de que maneira? Com compaixão, né? Demonstre a empatia, o cuidado pelas pessoas, oferecendo ajuda caso necessário, né? Sendo apto ali para orientar as pessoas, porque às vezes é isso que nós precisamos. Lembra que semana passada a irmã Regina deu um testemunho aqui, deu uma informação, né, que ela estava no mercado ali, uma moça estava chorando, tudo, né, e às vezes a gente passa por isso, irmãos, ou nós passamos, ou nós presenciamos, e às vezes o que a pessoa quer é apenas uma palavra, né, ou, vai ficar tudo bem, filha, fica assim não, se acalma. Eu lembro que a Miriana recentemente deu testemunho aqui quando ela ministrou na quarta-feira, né, que ela na batalha com a família Smarra, os meninos com o Steve, indo para médico, tudo, né, uma mulher lá do trabalho dela pegou e ofereceu um abraço para ela. E era aquilo que de repente ela precisava. Era aquilo que Deus sabia que ela precisava e foi aquilo que Deus mandou aquela moça fazer para ela. E às vezes esse tipo de abraço, esse tipo de afeto, com pessoas que você conhece ou com pessoas que você não conhece, tira um fardo das costas das pessoas, irmãos. Às vezes era tudo aquilo que a pessoa precisava. E Deus sabe, Deus coloca a pessoa na nossa situação, nos coloca em situações para que a gente possa servir disso também para as pessoas. Então nós precisamos sim praticar a compaixão, praticar a empatia para com as pessoas. A juventude nossa, da nossa igreja, que estão na escola, ou jovens que estão em faculdade, nós vemos, vocês provavelmente podem ser discriminados, por quê? Porque não fazem parte da turminha lá, né, do fundão lá, a turminha que gosta de bagunçar, de fazer farra, de falar palavrão. De repente vocês são, né, vocês são discriminados por isso, porque são crentes, são crentinhos, né? Mas ali o Espírito Santo também usa vocês, juventude, para poder trazer uma palavra a um jovem que está passando por uma dificuldade, a uma garota, a um rapaz, né, que não sabe o que fazer. Quantos jovens estão aí em problemas de depressão ali, esperando por um apoio, um ombro amigo, um colega de trabalho necessitando ouvir uma palavra. E é isso que nós precisamos praticar. O amor ao próximo. Se tivermos condições, irmãos, todos nós precisamos perdoar. Muitas das vezes a gente cria mágoa de uma pessoa, por quê? Porque fomos prejudicados, fomos traídos, quebraram a nossa confiança. Eu costumo dizer que a confiança quebrada, irmãos, é como uma taça de cristal arranhada, né? Ela não volta, não tem jeito, ela é muito fina. A confiança, ela é muito fina. Tem gente que fala, eu confio, mas será? Eu, particularmente, desconfio de muita coisa. Para conquistar a minha confiança, demora. Mas para perder é mais rápido ainda. Então, quer dizer, é difícil você, às vezes, de repente, confiar em uma pessoa, né, que traiu a sua confiança. É difícil você confiar. Mas perdoar não é difícil, não. Perdoar faz parte da nossa vida. Faz parte da vida de cada cristão. Por quê? Porque nenhum de nós temos pecado. O que a gente tanto pede a Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Como é que vamos entrar no trono de glória com o Senhor se tivermos pecado? Se Ele não nos perdoar. Por quê? Porque nós não perdoamos alguém que nos traiu, alguém que faltou com a nossa confiança, alguém que nos magoou. É essa parte. Tratar as pessoas bem para ser bem tratado também requer
Perdoar requer pedir perdão para alguém que de repente nós magoamos, falamos coisas que não deveria, e muitas das vezes a gente fala assim. Às vezes a gente age por impulso. Eu ajo por impulso constantemente, e infelizmente é o que eu mais peço a Deus, me dê sabedoria e um espírito de mansidão para eu me controlar. Porque nós sabemos que é difícil. E muitas tragédias acontecem por conta disso, às vezes. As pessoas estão ali com o pavio curto, o pavio aceso já. Às vezes basta uma fagulha, irmãos, para estourar tudo, para a pessoa cometer uma tragédia, uma catástrofe, qualquer circunstância. Por quê? Porque nós vivemos estressados. Nós vivemos no corre do dia a dia e nós precisamos sempre pedir a Deus, me dê sabedoria, me dê o discernimento, um espírito de mansidão, para que eu não ofenda meu semelhante, meu irmão, minha irmã, meu parente, né? E que eu tenha um coração com o devido temor a ti, para que eu possa perdoar alguém que me ofendeu. E eu preciso estar com o coração em paz com Cristo. Mas que o Senhor tire de mim aquela falta de perdão. É por isso que nós sempre temos que pedir a Deus, Senhor, traga à minha mente, Pai, tudo aquilo que eu fiz que lhe magoou, tudo aquilo que eu fiz que lhe decepcionou. Traz à minha mente, Pai, os meus erros, os meus pecados, porque a gente às vezes comete e nem dá conta que erramos. Às vezes a esposa magoa o marido magoa a esposa com uma frase, uma palavra, ou ignorou qualquer coisa, virou rotina. Por quê? Porque às vezes é o hábito dessa situação e a pessoa não se dá conta da gravidade daquilo que ela fez. Então pede ao Senhor que traga à sua mente aquilo que você fez que desagradou alguém, para que você tenha um coração com devido temor e a humildade de pedir perdão. E a humildade e a simplicidade de aceitar alguém que venha te pedir perdão. Voltar à confiança é outros 500. Voltar à amizade é outros 500. Mas o perdão é fundamental na vida do cristão. Se tivermos perdão pendente, irmãos, no dia do julgamento isso pode pesar contra nós. Por isso que precisamos ter um coração humilde, coração necessitado da presença de Deus. Precisamos ser generosos. Se temos oportunidade de ajudar alguém com nossos recursos, que a gente ajude. Porque a palavra de Deus também nos ensina a perdoarmos, né? Como nós temos perdoado, como pedimos perdão ao Senhor. Colossenses 3:13 diz, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, mas não quer que a gente viva no pecado. Não é porque Ele de repente perdoou, porque Ele perdoou um pecado que eu cometi, que Ele vai ser conivente e continuar me perdoando pelos pecados que eu venho a cometer. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então o pecado não pode fazer parte da minha vida, porque eu não vou estar com Cristo se o pecado fizer parte da minha vida. Então nós precisamos entender. Uma coisa é você cometer um pecado ali, verdadeiramente se arrepender, outra coisa é você continuar no pecado. Essa é outra situação. Então nós precisamos entender, irmãos, que para entrar pela porta, ela é estreita. Precisamos estar em santidade com Cristo. Precisamos estar em bem com os nossos irmãos, com as pessoas que nós conhecemos. Porque a porta, ela é estreita. Versículo 13 e 14, a palavra do Senhor ela nos fala, a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Glórias a Deus. Mas por que são poucos que a encontram, irmãos? Porque são poucos que querem viver segundo os princípios de Deus. Viver em uma igreja onde você não tem uma liturgia certa, onde você não tem uma disciplina, onde você não precisa andar segundo os princípios de Deus, respeitar a hierarquia da igreja, onde você vai lá só para assistir um show, é muito fácil. Onde todo mundo que prega para você é bens e maravilhas. Ah, Jesus te ama, você não precisa mudar não, Deus é um Deus de amor. É como diz, já ouviram falar, então, já acredito que já ouvimos falar, do crente Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. E vai para o inferno assim. Por quê? Porque Deus não tem crente Gabriela. Se nós nascemos em pecado, se vivemos em pecado, nós tivemos a oportunidade de nos corrigir, de abandonar o pecado e nascer de novo. Quando confessamos Jesus Cristo como Salvador, quando descemos as águas do batismo e quando vivemos uma vida de santidade. Essa é a porta estreita. A porta larga, qualquer pessoa pode entrar e viver nela e cultuar a hora que quiser. Mas viver em santidade requer requisitos, requer disciplina. E muitas igrejas têm portas largas
Porque ele não quer abandonar ninguém, não quer ofender ninguém. Então, às vezes, a palavra de Deus ela não é pregada de maneira correta, porque tem pastores e pastoras aí que não querem perder os crentes, né? Não querem perder a quantidade. Mas as coisas de Deus não é quantidade, é qualidade. Então, nós precisamos entender, Deus não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. No versículo 13 e 14, ele compara dois caminhos distintos. Um estreito e difícil, que leva à eternidade com Cristo, e o outro, largo e fácil, mas que também leva à eternidade, sem Cristo. Então, cabe a cada pessoa determinar qual é a porta que ela quer entrar. Qual é a porta que ela quer passar para a eternidade. A porta estreita representa uma vida de obediência a Cristo, que exige sacrifício, renúncia aos pecados, à luxúria, ao orgulho, né, vivendo uma vida de humildade, com temor ao Senhor, amando e sendo respeitado e respeitando os irmãos, a família, respeitando as pessoas. Agora a porta larga é outros 500. A porta larga simboliza uma vida sem restrição, seguindo os próprios desejos, egos, prazeres, né, e são muito que escolhe. Por quê? Porque essas igrejas de porta larga, elas gostam de massagear o ego do ser humano. Elas gostam de massagear as pessoas ali para que as pessoas continuem indo. Porque eles preferem quantidade em vez de santidade, em vez de qualidade. E é por isso que muitas igrejas não pregam as Sagradas Escrituras dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Toda a igreja presbiteriana, ela, quando a gente vai em determinado lugar ou conhece alguma pessoa cristã, que você fala que é da igreja presbiteriana, algumas pessoas têm muito respeito. A presbiteriana é uma igreja boa, ela prega, né? Ela pega na palavra ali, né? O pessoal é mais comportado, né? Mais tranquilo, né? Mas eles pregam na palavra, né? Eu já fui na presbiteriana, eu já ouvi isso algumas vezes, irmãos. E é assim, isso muito me orgulha de fazer parte de uma igreja que prega o evangelho de Jesus Cristo, que prega o arrependimento, mas também prega a salvação, que prega a bonança, mas também prega a disciplina. Essa é a palavra da igreja presbiteriana que nós servimos. É uma igreja de porta estreita. Quer fazer parte? Faça. Mas é uma igreja que prega as disciplinas do Senhor. E isso muito serve de orgulho para cada um de nós. Agora, escolher para onde cada um quer ir, é cada um de nós, né? Exige sacrifício para estar na igreja. E aí cada um vai. A porta larga, ela leva a eternidade. Uma destruição da ausência de Deus. Ambos caminhos têm duas paradas, céu ou inferno. Versículo 15 e 25, ele nos fala sobre isso também, né? Só que através dos profetas, dos falsos profetas. Né? A gente escolhe o caminho, porta estreita ou porta larga. Só que tem muito falso profeta, hoje surgindo aí, entendeu? Que prefere que as pessoas andem pelas portas largas. Por quê? Porque para eles não é interessante trazer uma palavra de disciplina, uma palavra de correção, porque pode espantar as pessoas. Então, se nós pegarmos ali os versículos 15 ao 20, a palavra do Senhor ela nos fala sobre eles. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E é isso que nós vemos, irmãos. Eu, antes de me preparar essa ministração, há dias atrás, eu já estava vendo sobre isso, né? Procurando, pesquisando e vendo vídeos na internet, tudo. E eu vi muito vídeo de grandes igrejas aí, né? Com os profetas lá, irmãos, numa vida de luxúria tão grande, né? Onde eles só pregavam benefícios, né? Só teologia da prosperidade. Se você não está bem, se você está passando por... é porque você não ofertou mais do que deveria. É porque você não depositou um voto de confiança no Senhor. É porque você não questionou o Senhor ali. É porque você não entregou mais do que você deveria do seu dízimo. Você entregou quanto? 10%? É 15%. Entrega 15%, você vai ver se Deus não vai te abençoar 15 vezes mais.
Entrega 20% do seu salário, Deus vai te abençoar 20% do seu salário, mais. Deus vai te abençoar 20 vezes mais. Ou seja, eles pregam, irmãos, aquilo que as pessoas querem. É a teologia da prosperidade. É a teologia da vamos enriquecer. Ah, eu era pobre há 2 meses atrás, agora já tenho 3, 4 empresas. Irmãos, para Satanás, tudo é possível neste meio. Ele não tentou Jesus Cristo lá atrás, quando Jesus começou o evangelho dele, que ele levou Jesus a um alto, lá um cume bem alto e falou, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Irmãos, esse mundo para quem está em Cristo é só de passagem. Nós queremos sim ter uma vida confortável, batalhamos, vamos estudar, vamos trabalhar e Deus há de nos abençoar. Agora o que nós não podemos é querer ter uma vida de conforto somente às custas do Senhor. Ah, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Deus é Deus de justiça, Deus é Deus justo. Então muita gente vai para essas igrejas através de teologia da prosperidade. A igreja de Jesus Cristo, ela não abre porta para Satanás falar não. A igreja de Jesus Cristo, ela não dá ousadia para Satanás não. Tem igreja entrevistando, só falta fazer canal de YouTube para Satanás. Então quer dizer, muitas dessas igrejas arrastam multidão. Arrastam pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Se você pegar algumas dessas igrejas aí, a Lagoinha, Renascer e tudo isso aí, entendeu? Você vai ver lá que tem 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas. Uma Bíblia ali no meio deles. Eles não passam slide, por quê? Porque eles não querem que as pessoas entendam o que a Sagrada Escritura fala. Se nós voltarmos um tempo, Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica, isso lá atrás, tá? Que naquela época, a Bíblia, ela era somente em latim. E somente os padres e os monges tinham acesso a ela. E aí chegava na hora da missa, ele ia lá e falava. Né? Ele lia aquilo que está ali e não era aquilo que a Bíblia falava. Ele tinha que falar aquilo que a igreja determinasse que ele falasse. O significado, eles mudavam o significado de determinadas palavras para que as pessoas não entendessem que o que elas estavam pregando era heresia. Né? Era heresia lá, missa de 7º dias, né? Você comprar, né, a salvação de 3 gerações que já morreram, você tinha que dar tanto de dinheiro, então era cheio de heresias. E ele via que a Sagrada Escritura não concordava, não era aquilo que precisava falar. E aí ele começou a se confrontar com aquilo que a igreja pregava para ele, para as pessoas. E ali ele começou a se rebelar, né? E aí foi que começou o processo, né, da revolução da igreja lá, o nascimento, teoricamente, da igreja evangélica, né? E aí ele traduziu, né, para outro idioma, se não me falha a memória, alemão. E aí começa. Por quê? Porque ele não concordava em pregar aquilo que a Sagrada Escritura não dizia. Ele não transmitia coisas que não eram da Sagrada Escritura. Então nós podemos ver, irmãos, que precisamos ter cuidado. Quando nós vemos aí, se você colocar uma placa em qualquer esquina aí e falar, fulano de tal, Silas Malafaia, R.R. Soares, qualquer um aí, vai estar aqui. Igrejas vão fazer caravana para assistir essas pessoas. Mas será que elas estarão falando em nome de Deus ou usando o nome de Deus? Tem muito falso profeta que fala usando o nome de Deus, mas não falam em nome de Deus. Há uma grande diferença entre você ser usado e falar em nome de Deus e você usar o nome de Deus para falar aquilo que você quer, aquilo que massageia o ego das pessoas. E Jesus nos alerta sempre sobre esses falsos profetas. Eu, no começo do meu evangelho, eu seguia muito Marcos Siliciano, Silas Malafaia, né? E às vezes eu também assisto um pouco sobre política. E aí eu vi que esses caras estavam mais políticos do que pastores. Estavam mais homens brigando pelo poder do que levando o evangelho, né? E aí eu entendi que esses não me representavam, né? Eu não me sentia representado como cristão na vida desses homens, porque estavam totalmente desvirtuados do chamado que Cristo tem para cada um deles. E aí você pega esses grandes homens aí, você oferece aí 5 mil, 10 mil para ver se eles pregam em determinadas igrejas. Não prega. É de 100 mil, 200 mil, 70 mil, seja lá o valor. Mas eles vão chegar lá, vão pregar o arrependimento, eles vão pregar lá, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Não, não vai. Porque não é conveniente para essas pessoas. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque de falso profeta o mundo está cheio, irmãos. Eles querem que as pessoas entrem pela igreja de portas largas, por isso. Porque não querem trazer o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Para eles é vantagem as pessoas continuarem na ignorância. E a forma de identificar esses falsos profetas é observando seus frutos, suas ações, seus comportamentos, suas atitudes. Eu estava vendo um vídeo aí de um
pastor Bambambam, que ele só chega na hora do culto, quando está todo mundo em pé, para ninguém cumprimentar ele. Ele entra, passa no tapete vermelho, vai lá para a salinha dele. Na salinha dele tem um banquete, né? Frutas, pães, doce, bolo e até uma balancinha ali, aquelas balancinhas de cozinha do lado ali, para o cara só comer aquilo que faça parte da dieta dele. Né? A calça dele parecia que estava vindo do brejo, estava lá na canela. Isso é status, isso é moda. Né? Então, quer dizer, tem outros aí que fazem coisas piores. Então, quer dizer, onde é que está o homem que está usando o nome do Senhor para pregar o Evangelho? Onde é que estão as famílias que necessitam de apoio? Então, precisamos tomar cuidado, irmãos. Jesus usa a imagem de lobo em pele de cordeiro para descrever esses falsos profetas, indicando que eles podem parecer inofensivos por fora, mas por dentro, irmãos, são lobos devoradores. Eles usam a palavra de Deus em benefício próprio. Eles pregam heresias porque é vantagem para eles pregar heresia. Eles não querem trazer o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. Porque no dia que eles fizerem isso, você pode ter certeza, metade sai da igreja, porque vai falar, peraí, eu estou aqui seguindo um homem ou a Cristo? A quem eu estou adorando? A quem eu estou buscando? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus ensina que eles pregam o que agrada a carne, adaptam mensagem de Deus para agradar o desejo, né, das pessoas, dizendo coisas que não é verdade. Né? Continue nessa vida, Deus é amor, Jesus perdoa tudo, irmão, continue desse jeito. Eu vi um vídeo de um rapaz igreja homossexual, né, que o pastor lá é homossexual, e ele falou que Jesus Cristo é amor, que Jesus não é julgamento, Jesus não julga ninguém, Jesus perdoa. Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Jesus é perdão. Vamos ser sinceros, você traria para a sua casa alguém que não segue os seus princípios? Alguém que faça farra na rua e quer fazer bagunça na sua casa? Você colocaria alguém na sua casa que pega coisa que não é dela, que furta a coisa dos outros? Alguém envolvido com criminalidade? Alguém que vai para a sua casa para desrespeitar os teus convidados? Quem levaria, irmãos? Você seleciona as pessoas que vão para a sua casa. Você seleciona as pessoas que entram na sua casa. E Jesus Cristo também. Eu sou Jesus Cristo. É amor completamente, com certeza. Mas no meu trono de glória, só entra quem seguir os meus princípios. Eu te amo, você é um pecador. Mas eu não compactuo com o seu pecado. Eu não vou compactuar com as suas falhas e com os seus pecados. Eu vou te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Arrependa-se verdadeiramente e se corrija. Segue os meus princípios e você estará na eternidade com Cristo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então nós precisamos entender isso. 2 Pedro 1 e 2. A palavra do Senhor ela nos fala. 2 Pedro 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias distribuidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha o mal que esses homens fazem para a igreja de Jesus Cristo. Olha o mal que esses homens fazem para a igreja que nós seguimos, que é a palavra de Deus. Seja de disciplina, seja de bênção, seja de correção. Esses homens, irmãos, fazem muito mal para cristão, para o evangélico. Por quê? Porque uma pessoa que vai numa igreja dessa, que prega heresia, numa igreja dessa que prega coisas ridículas, tem um site, eu já até mencionei aqui, que é uma página que fala não está na Bíblia, onde postam vários vídeos de várias igrejas, grandes, pequenas, médias, todo jeito, entendeu? Que às vezes, irmãos, parece uma casa de umbanda, que às vezes parece um circo. As pessoas ali, e tem púlpito, tem Bíblia, tem Jesus Cristo pregado, escrito ali na parede, tem supostos louvores, mas não tem Jesus Cristo. Pode ter o nome, mas não tem a pessoa do Espírito Santo. Pode ter ali a Bíblia, mas não tem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí nesse site aí, não está na Bíblia, tem tantas heresias, irmãos, que às vezes uma pessoa que não é cristã recebe um convite para ir numa igreja dessa, ele se assusta, aí ele não vai mais nenhuma. Você tá maluco, rapaz? Eu vi um cara que parecia um pica-pau. Tem um vídeo de um pastor que sobe numa pilastra dessa que nós temos aí fora e parece um pica-pau.
Ele começa a fingir que está batendo a cabeça no meio do culto. Sobe mesmo. Ele subiu, entendeu? Lá e começou a fingir que estava batendo a cabeça na pilastra. Ele está debaixo da unção de Deus? Eu acredito que não. A mulher que atravessa o culto inteiro correndo, chega de frente para a parede, ela continua correndo de frente para a parede. Irmãos, o Espírito usa quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Mas ele não usa para envergonhar o Espírito Santo. Ele usa com sabedoria, discernimento. Nem todo reteté é divino, nem toda língua ela é profanada pelo Espírito Santo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, fala da parte de Deus. Então nós precisamos tentar entender e pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, compreensão para entender. Deus, isso procede de ti? Se não é, jogue por terra, manda para longe de mim, Senhor, e me livra de todo mal. Palavras de bênção, irmãos, muitos de nós de repente já ouvimos. Então você pede a Deus, Senhor, confirma para mim, é de ti, eu recebo, amém. Se não é de ti, jogue por terra, Pai. Eu quero receber o que é de ti, bênção ou disciplina, mas que venha de ti, que não venha de Satanás nem do ser humano, porque o que não vem de Deus é terreno, não procede de Deus. Então precisamos entender que precisamos ter sabedoria para entender. Surgirão falsos e eles nos envergonharão, irmãos, porque nós seremos julgados pelos atos desses falsos profetas, por essas falsas igrejas que pregam heresia, que pregam coisas que não vão de encontro com a palavra de Deus. Então precisamos entender, eles usam a falta de conhecimento do evangelho para benefício próprio e para distorcer os fatos. Tudo pode, tudo é permitido. A prosperidade, Deus perdoa tudo. Deus é amor, mas também é justiça. Então precisamos entender. João 8:32 fala, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No dia que esses homens dessas portas largas pregarem, gente, leiam a Bíblia, e vai estar escrito, e conhecerão a verdade os libertará, metade da igreja provavelmente pode ir embora. Porque o Espírito Santo busca e dá sabedoria a quem busca com discernimento, quem busca verdadeiramente o Senhor. Então precisamos entender isso. Para quê? Como é que nós entendemos? Praticando a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Precisamos ter conhecimento. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nos versículos 21 e 23, ele fala a importância da prática da palavra. Versículos 21 e 23 diz: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha a gravidade da situação, irmão, da igreja de Porta Larga. Aqui, todos os textos, eles vão em conjunto um com os outros. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Liga aí, irmão, qualquer TV aí, os canais aí, SBT, Globo, Record, Bandeirantes, RTV, você vai ver igreja 1, igreja 2, igreja 3, expulsando demônio, fazendo milagre, a mulher com a perna torta fica curada, o aleijado de cadeira de roda se levanta e sai andando, o cara sopra, joga uma toalha, todo mundo fica bem. E é isso que prega. Olha que a palavra do Senhor, ele pode curar? Pode, a hora que ele quiser. Ele pode chegar uma pessoa cadeirante aqui, se a igreja estiver em santidade com Cristo, a pessoa estiver em santidade com Cristo, e Jesus entender que a pessoa merece o seu milagre, que a igreja merece testificar esse milagre, ele vai curar. Mas se a igreja tiver sabedoria e discernimento. E é por isso que nós vemos muitas dessas igrejas indo na contramão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Por que Jesus Cristo nunca os conheceu? Jesus Cristo nunca os conheceu porque ele nunca foi convidado para essas igrejas. Porque nunca abriram a porta para o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo não os conhecia. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que não os conhece. Por quê? Porque são igrejas que não pregam a palavra do Senhor, falsos profetas. Então Jesus estabelece um princípio fundamental para a entrada no reino dos céus. Não depende de uma confissão verbal. Ah, Senhor, Senhor, ei Jesus, eis-me aqui. Mas sim da prática da vontade de Deus, da disciplina de andar segundo os princípios do Senhor.
É isso que nos levará à eternidade com Cristo. É confessar Jesus Cristo como Salvador. É andar em santidade com Jesus Cristo. É entrar pela porta estreita, não se atentando à porta larga, porque não dá salvação a ninguém. Jesus nos ensinou que ouvir não é o suficiente. É preciso obedecer e praticar a palavra. É transformar o nosso ouvido em atitudes. Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Por isso que a palavra do Senhor fala. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, não faz o que Jesus Cristo diz. E é o que ele diz aqui em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Então precisamos nos atentar a isso, irmãos. Mas para isso precisamos estar firmes na presença do Senhor. Precisamos ter o Senhor como nosso alicerce. Jesus é o alicerce da nossa vida espiritual. Jesus é a rocha que nos sustenta, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta. Jesus é o nosso alicerce. O vento vai bater, a tempestade vai vir. Deixe Jesus no seu barco e continue remando. Se o seu problema é enfermidade, vá ao médico. Se o seu problema é emprego, continue entregando currículo. Se o seu problema é espiritual, continue buscando a face do Senhor, orando. Se o seu problema é falta de conhecimento da palavra, medite na Sagrada Escritura. Busque a face do Senhor, porque para cada problema que nós temos, Deus tem a solução. E Jesus Cristo está em todos eles. Então basta a gente querer, basta a gente procurar. É por isso que em Mateus 7,24, ele compara a quem conhece, quem busca a palavra do Senhor, aquele que constrói a sua casa na rocha. Precisamos construir a nossa casa na rocha. Versículo 24 e 27 diz, a casa na rocha. Tá aqui. O prudente e o insensato. Versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por que que não caiu? Porque tinha seus alicerces na rocha. É o que foi falado aqui pela Gabriela no começo. Entendeu? Por que que ela não abandonou? Por que que ela não passou, não piorou o problema dela? Por que que ela não questionou? Por que que ela não murmurou? Porque a fé dela estava firmada em Jesus Cristo, mas ela não esperou o milagre. Ela foi atrás do médico. Por quê? Porque era necessário que se fosse atrás do médico. Você quer esperar uma oportunidade de trabalho? Se forme, se instrua, procure o conhecimento, se aperfeiçoe profissionalmente. E no tempo devido, Deus vai te abençoar. Quer a porta aberta? Procure. Quer curar uma enfermidade? Vai ao médico e continue buscando ao Senhor. Então nós precisamos disso. Mas quem ouve as minhas palavras, a igreja de porta aberta, porta larga aí, ó. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, quanto maior é a porta larga, quanto maior é a igreja de porta larga, maior será a queda, maior será o escândalo. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então nós precisamos estar firmados em Jesus Cristo, irmão. Passaremos por tempestade, de repente você está passando por uma, mas não tire Jesus Cristo do barco, não murmure, não reclame, não tire Ele da sua presença, permaneça na presença do Senhor. Irmãos, eu já pensei muitas vezes em sair da igreja, eu já pensei e falei, meu Deus, eu não ouve, minha oração não é atendida, eu não sei o que fazer, não está dando resultado, eu vou parar de ir para a igreja, cheguei a parar de vir um final de semana ou outro, quase tropecei, senti que estava caindo, mas permaneça na presença de Deus e Ele vai te restaurar e Ele vai te dar a sustentação necessária. Mas para isso precisamos estar firmes na presença do Senhor. Quem de repente já não pensou em desistir, irmãos? Quem de repente já não passou por uma batalha espiritual e falou, não está dando certo, não está funcionando, mas perseverou na presença de Deus. E aqui nós estamos. Olha quantos de nós, de repente, passamos por uma batalha semana passada, ano passado, mês passado, mas você permaneceu na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. A casa representa a vida de uma pessoa. A rocha representa a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Deuteronômio 3:24 afirma que
ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Isaías 26:4 diz, o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmos 62, o salmista declara, só ele é a minha rocha. Só o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Irmãos, a areia representa a negligência nos ensinamentos de Jesus Cristo. A chuva, a enchente, os ventos, as dificuldades da vida. Todos nós passaremos por ela, irmãos. Quantos de nós já não saímos daqui da igreja, não pegamos uma tempestade aí, no trabalho, em qualquer lugar, nos molhamos todo, vamos para casa, saculejamos a água lá, trocamos de roupa e segue a vida. Mas permanecemos. E é assim também que nós precisamos fazer, irmãos. É buscar a face do Senhor, é estar alicerçado em Jesus Cristo. Porque nós sabemos, o dia mal virá e nós precisamos estar alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Na vida eterna, vamos ter aflições, e a própria Bíblia nos afirma isso. João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, glória a Deus. Irmão, nós precisamos entender uma situação. Seguir Jesus Cristo não é difícil. Ah, como que não é difícil? Difícil, irmãos, é abandonar a vida de pecado. Difícil, irmãos, é sair da frente da TV. Difícil é sair da frente do notebook. Quantos de nós, vamos ser sinceros, é eu e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Não precisa dizer, não precisa levantar a mão, não precisa manifestar. Quantos das 24 horas que nós temos, nós estamos dando ao Senhor? Muitas das vezes nós somos capazes de assistir uma maratona de filme de 3, 4 horas, mas na hora de meditar ali, eu vou ler um salmo só com 5 versículos, que 6 cansa. Eu vou ler uma história de... não, Mateus é muito grande. Capítulo 28, é muito grande. Eu vou no 24, que tem 10 versículos. Quantos de nós, muitas das vezes, fazemos isso, e ainda é difícil seguir Jesus Cristo? É difícil sair do sofá para seguir Jesus Cristo? Não é, irmãos. Muitas das vezes a gente fica 3, 4 horas deitado no sofá, mas não conseguimos ficar 10 minutos de joelho, clamando, orando pelo Senhor, orando, buscando a face do Senhor. É difícil ter humildade? Não é. É difícil resistir à soberba, às vezes. É difícil amar o próximo? Não, não é. É difícil deixarmos o orgulho de lado, termos a humildade que nós necessitamos, mas a certeza nós temos, irmãos. Existem 2 portas, e aí é individual. Cada um de nós vai ter que escolher. Eu tenho certeza que a minha e a de cada um que estão aqui é a porta estreita. A sua vida e a minha vida está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. E é nessa rocha, até a vinda do Senhor, ou quando Ele recolher qualquer um de nós, ou a todos nós estaremos sim, passando pela porta estreita para glorificar o Senhor lá em cima. Amém? Eu te convido a fazermos uma oração. Na sequência estarei entregando ao pastor para dar encerramento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, novamente na tua santa presença, te agradecemos pela honra concedida.